Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, uma alegria para nós recebê-los aqui. Bom, nós vamos continuar a nossa série de mensagens chamada Deus vai adiante. Nós estamos olhando para a vida, para a jornada de José do Egito. E cada momento da vida de José se torna para nós um tema, uma mensagem. Nós estamos olhando para os desafios, para aqueles que seriam aparentes obstáculos na sua vida e que na verdade, por sua atitude, se transformaram em oportunidades. Nós queremos aprender com José. Nós semana passada falamos sobre esse tema no Poço Supere a Amargura. Falamos sobre os efeitos da amargura e o poder transformador e curativo do perdão. Hoje eu gostaria de continuar a nossa série de mensagens falando sobre o novo tema, o novo momento da vida de José, quando ele esteve na casa de Potifar. E ali ele serviu com um propósito. E hoje é isso que nós vamos aprender. Eu quero te desafiar, te encorajar a servir com propósito. Portanto, o tema da nossa mensagem hoje é basicamente trabalho. Nós vamos falar sobre trabalho aqui. E precisamos falar mais uma vez, urgentemente, sobre este tema. Porque existe alguma coisa estranha com relação a essa questão do trabalho. Todos nós temos dificuldade com o trabalho, não é? O que acontece? Essa semana eu vi uma pesquisa dessa consultoria americana que revelou nesse ano que 79% dos trabalhadores estão desmotivados no trabalho. Não se sentem encaixados, não se sentem motivados, estão infelizes no trabalho. E eu quero nesse momento te levar a uma reflexão. Você faz parte dessa porcentagem? Você faz parte desse grupo? Você está feliz no seu trabalho? Na função que você exerce, no cargo que tem, no momento que está na carreira? Você está feliz ou infeliz? Satisfeito ou insatisfeito? Uma outra pesquisa da Forbes revelou que 66% dos profissionais relatam síndrome de burnout em 2025, um recorde histórico. E veja, cada vez mais as empresas estão investindo em um ambiente melhor para o trabalho, em benefícios para os seus colaboradores. Cada vez mais nós temos buscado métodos, formas diferentes de trabalho, seja o trabalho remoto, seja um ambiente irresistível dentro do trabalho. Mas não importa o que aconteça, parece que o trabalho continua sendo extremamente difícil, pesado, penoso, duro em nossas vidas. E a pergunta que eu quero levantar aqui é: o que há de errado com o trabalho? O que há de errado? Nós precisamos responder essa questão. E hoje eu gostaria de propor que talvez o problema não esteja no trabalho, mas esteja na nossa compreensão ou motivação com relação ao trabalho. E eu quero falar sobre isso olhando para a vida de José. E talvez você se questione dizendo o seguinte: mas Tiago, o que um homem que viveu há mais ou menos 3.000 anos atrás pode me ensinar a respeito de trabalho? A realidade hoje é completamente diferente. Será? Eu quero te convidar a olhar para o currículo, para a carreira de José e aprender através dela, porque nós temos muito que aprender com José. Por isso eu fui até o LinkedIn de José do Egito. E eu quero te mostrar o LinkedIn dele para mostrar o quanto nós podemos aprender com ele. José do Egito, ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito e de toda a terra. O Egito era a grande potência naquele período. José começou como pastor de ovelhas. Na sua família, ele trabalhava para o seu pai Jacó, junto com seus irmãos. Gênesis capítulo 37 diz que ele servia seu pai
cuidando dos rebanhos de ovelhas nos campos. Ali ele esteve em Hebrom durante muito tempo, até que ele foi traído pelos irmãos, ele foi abandonado, ele foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, e ele foi parar no Egito, e ele se tornou escravo no Egito. Mas ele trabalhou muito bem na casa de Potifar, e ele foi promovido, se tornou administrador da casa de Potifar, um período de mais ou menos 10 anos. Mas em um determinado momento, José ia muito bem, e a esposa de Potifar, a Potifera, ela se encantou com José. Santidade é afrodisíaco. Semana que vem nós vamos falar sobre sexualidade, sobre tentação, sobre como lidar com as potiferas na nossa vida e tudo mais. E essa mulher começou a se aproximar de José, começou a tentá-lo, começou a se aproximar dizendo o seguinte: José, você pode passar protetor em mim, né? E José se afastava dela, diz o texto. Só que em um determinado momento ela preparou todo o cenário, fechou a porta e disse: agora você não sai daqui. E puxou ele e falou na cara dele: é agora. Ele saiu correndo, ele fugiu de tal maneira que a roupa dele, diz que o manto dele ficou na mão da mulher de Potifar. Eu fico imaginando a cena, José saindo correndo pelado pelo Egito, e a mulher com a roupa de José na mão. Só que essa mulher foi falar com Potifar e disse: olha assim, o teu servo queria ter relações comigo. Potifar deveria conhecer talvez a mulher que tinha, em nome da sua reputação, decidiu fazer o que ele precisava fazer e lançou José na prisão. José foi lançado na prisão injustamente. E talvez você deve imaginar: puxa, é a segunda vez que José é injustiçado, e como ele vai reagir a isso? Bom, ele reagiu muito bem. Ele se tornou auxiliar do carcereiro da prisão. Diz que o carcereiro da prisão deixou tudo na mão dele. Mas foi lá na prisão que ele encontrou 2 homens, 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. E diz que em determinado momento o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. Cada um deles teve um sonho. E eles ficaram confusos, complexos com qual seria o significado desse sonho. E José recebeu um dom de Deus para interpretar sonhos. Então José interpretou o sonho ao copeiro e disse assim: olha, o significado do seu sonho é que daqui 3 dias você vai ser restituído na sua posição e vai voltar a servir ao faraó. E aí o padeiro ficou contente e disse assim: e o meu sonho? Ele disse: bom, o teu sonho significa que daqui 3 dias vai ter uma festa e o faraó vai mandar matar você. E foi o que aconteceu. Só que José disse ao copeiro: então quando você voltar, lembre-se de mim, fala de mim, né? Me indica lá. O copeiro esqueceu de José. Depois de muito tempo, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E quando o copeiro lembrou: peraí, eu tenho um amigo que interpreta sonhos, ele está na prisão, mandaram chamar José. O faraó ficou tão impressionado com a inteligência, a capacidade de José, a sabedoria, que ele disse o seguinte: olha, eu não conheço ninguém tão capaz quanto você, eu quero que você se torne governador do Egito. E assim José alcançou o grau mais elevado que um homem poderia alcançar na sua época. Que carreira, não é? Uma carreira astronômica, uma carreira incrível. Você pagaria para fazer o curso do José do Egito? Ele poderia vender cursos, né? E hoje, de graça, nós vamos aprender os segredos da carreira de José do Egito. Competências de José: gestão estratégica de crises, antecipação de cenários críticos e criação de planos de longo prazo para garantir sustentabilidade em períodos difíceis. Liderança que inspira confiança e resultados, conduziu com humildade e integridade, conquistando confiança em diferentes níveis hierárquicos, mesmo em situações adversas. Interpretação de sonhos com aplicação prática, tradução de informações complexas em orientações claras e aplicáveis. Que homem, que carreira, que profissional,
Entendeu por que nós precisamos aprender com José? É por esse motivo que eu quero hoje falar sobre na casa de Potifar, sirva com propósito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e extrair aqui desse texto lições e aprendizados para a nossa vida. Versículo 1 diz: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações dos animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Através desse texto, desses versículos, eu quero te apresentar 4 segredos da carreira de José. O primeiro segredo é: trabalhe consciente da presença de Deus. Trabalhe consciente. Trabalhe com essa consciência de que Deus está presente com você no seu ambiente de trabalho. O versículo diz: o Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Veja, o Senhor estava com José. O ambiente onde José estava era hostil. Lembrem-se, ele foi vendido, ele é um escravo, ele está em uma terra distante, vivendo como um estrangeiro, servindo um homem que ele não conhece. As circunstâncias e o contexto não estavam a seu favor, mas mesmo assim, ele floresceu nesse ambiente. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então o texto deixa claro para nós qual é a fonte da prosperidade, do sucesso de José. Qual é o segredo do sucesso de José? Não é o salário, não é a função, mas é a relação que ele tem com Deus. O segredo do trabalho, da entrega, do resultado, da excelência de José não é a função, não é o salário, mas é a relação que ele tem com Deus. Você entende isso? O segredo de José não era competência, era consciência de quem ele servia, porque ele entendia que Deus estava ali. Ele entendia que quem ele serve é mais importante do que onde ele serve. Então hoje nós vemos uma geração que diz o seguinte: você precisa fazer o que você ama. José não fazia o que ele amava. Entenda, é o contrário. Não é sobre fazer o que você ama, mas amar aquele para quem você faz. Tem muita gente desanimada no seu ambiente de trabalho. Talvez você tenha um chefe difícil, talvez você não está na função que gostaria, talvez você não recebe o salário que pensa que merece. E talvez hoje você pense assim: eu preciso de um novo emprego. Posso te falar algo? Olhando para a vida de José, talvez você não precise de um novo emprego, talvez você só precisa de uma nova motivação. Talvez você só precisa de uma consciência maior de que Deus te colocou ali e que ali você deve florescer. Enquanto o mundo diz, faça o que ama, o Evangelho diz, ame a Deus onde Ele te colocou. É por isso que José prosperou, porque não importava o lugar onde ele estava, a sua motivação não via do que ele fazia, mas para quem ele fazia.
A primeira lição que nós precisamos ter aqui é que o trabalho não é secular, ele é espiritual. José entendeu isso, José entendeu para quem ele fazia. Muitos cristãos ainda não entenderam isso. Pessoas que vivem uma dicotomia na sua relação com Deus e a sua relação com o trabalho. Tem muita gente, muitos cristãos, que pensam que ir à igreja é espiritual, adorar a Deus no culto é espiritual. Mas aquilo que eu faço no trabalho de segunda a sexta ou segunda a sábado, isso é secular, isso é mundano, isso é simplesmente necessário, não é especial. Mas essa visão está completamente errada, porque tudo aquilo que nós fazemos deve ser espiritual e sagrado, porque Deus está conosco no ambiente de trabalho. Eu gosto muito de uma série chamada Ruptura, sou fã. Saiu a segunda temporada agora na Apple, e eu não sei o que você achou, mas também não me interessa o que você achou. E essa série diz o seguinte: no seriado Ruptura, funcionários passam por um procedimento que separa completamente quem eles são no trabalho de quem eles são na vida real. Então é mais ou menos assim, eles chegam na empresa, quando eles entram no elevador, foi feito um procedimento na sua cabeça que cria uma ruptura. Eles, quando entram na empresa, não lembram mais quem eles são lá fora. Eles têm um outro eu dentro da empresa. E ali ele trabalha, ao final do expediente, quando ele vai embora no mesmo elevador, ele volta a ser o seu eu externo. Então existe um eu interno e existe um eu externo. E não há relação, eles não sabem quem eles são dentro e fora. Sabe que eu vejo que muitos cristãos vivem assim. Talvez essa série, esse seriado possa ser uma metáfora da nossa vida, da nossa postura cristã com relação a quem somos e a maneira como trabalhamos. Muitos cristãos trabalham como se Deus ficasse do lado de fora da empresa, desconectam a sua fé da sua função. Muitos cristãos ainda não entenderam qual é a relação entre fé e trabalho. Muitos cristãos estão no ambiente de trabalho, mas não vivem a sua fé ali, e talvez a razão seja porque não entenderam o que a fé tem a ver com trabalho. Então nós precisamos estabelecer os fundamentos de uma visão correta, uma cosmovisão correta sobre o trabalho. Rapidamente eu quero te mostrar qual é a visão cristã do trabalho. O primeiro lugar é que foi Deus quem criou o trabalho. Nós somos criados por Deus e criados para trabalhar. O trabalho é parte do plano de Deus. Existe um engano de que muitas pessoas pensam que o trabalho é consequência do pecado. Consequentemente, elas veem o trabalho como algo negativo. Isso também alimenta uma visão, expectativa errada sobre o futuro, sobre a eternidade. Existem muitos cristãos que pensam que lá na eternidade nós não vamos trabalhar. Tem gente que até imagina assim, o céu deve ser chato, né? Porque o que eu vou fazer lá no céu? Tem gente que acha que o céu é uma espécie de aposentadoria, uma espécie de resort. Então eu vou encostar numa nuvem e eu vou ouvir um anjo tocando uma harpa, teremos ali um coral de vozes angelicais, e a vida vai ser assim, encostado numa nuvenzinha, dormindo, descansando eternamente. E me perdoe, eu não quero te frustrar, mas eu quero te dizer que se essa é a tua ideia de céu, você não entendeu absolutamente nada. Sabe por quê? Porque na eternidade nós vamos trabalhar. Agora eu vou te frustrar. Você vai trabalhar por toda eternidade. Desculpa, mas é a verdade. A notícia boa é que o trabalho será muito prazeroso. Porque o trabalho hoje não é prazeroso por causa da queda. Com a queda, com o pecado, com a desobediência, o trabalho se tornou pesado e frustrante.
Ou seja, agora, por conta do pecado, a consequência do pecado é que nós precisamos trabalhar muito mais, nos esforçar muito mais e obtemos um resultado muito menor. Trabalhamos mais por menos. A Bíblia diz: com o suor do teu rosto agora, você ganhará o teu pão. O trabalho então agora se tornou difícil por conta das consequências do pecado. A boa notícia é que Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele fez na cruz, nos libertou do poder e das consequências do pecado, e Ele redimiu agora o significado, o que significa trabalhar. Em Cristo o trabalho é redimido, servimos agora com um novo propósito, não por identidade. Nós já sabemos quem somos, temos um futuro garantido, temos provisão, temos cuidado do nosso Pai Celestial. E a promessa de que na consumação, quando Ele voltar na eternidade, serviremos a Deus com alegria, sem frustração ou vazio. Nós vamos trabalhar para um grande patrão, o melhor patrão, um patrão justo, que nos trata bem e que tem o melhor para nós. O nosso Deus, nós vamos servir a Deus por toda a eternidade. Por isso, ajuste a sua visão do trabalho, porque nós somos criados por um Deus trabalhador. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 2 que Deus trabalhou 6 dias e Ele descansou no 7º. Ou seja, Gênesis 1 e 2 mostra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso também significa que, assim como Deus é trabalhador, nós somos criados como trabalhadores. E Deus colocou em nós dons, talentos, aptidões naturais, para que nós possamos juntamente com Ele colaborar no cuidado do planeta Terra, do mundo, da criação, o que nós chamamos de mandato cultural. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim para cuidar e cultivar dele. Agora nós somos chamados de co-criadores, nós vamos ajudar a desenvolver o mundo que Deus criou, assim com esses dons que Deus nos deu, que apontam para Ele, para a sua grandeza, majestade, glória e poder. Agora nós podemos, com esses dons e aptidões, desenvolver de maneira inteligente a medicina, a ciência, a psicologia, a mecânica. Está entendendo? Nós podemos agora desenvolver, porque Deus, nós somos um reflexo desse Deus criador e desse Deus trabalhador. Isso muda a forma como nós enxergamos o trabalho e a forma como nós trabalhamos, porque entendemos que há um sentido, há um propósito a partir da visão de quem somos em Cristo Jesus. Segundo lugar, o serviço simples feito com consciência da presença de Deus ganha outro significado. O serviço simples feito com consciência da presença de Deus ganha outro significado, ganha um impacto eterno. Quando Deus está com você, nenhum trabalho é pequeno. Quando Deus está perto, até o simples ganha sentido, o comum vira missão. Todo lugar é sagrado quando você serve a Deus ali. É isso que nós aprendemos, por exemplo, com o irmão Lawrence, que foi um monge do século 17. Ele disse o seguinte: não há momento comum quando você vive na presença de Deus. Não há momento comum quando você vive na presença de Deus. E a história do irmão Lawrence, que escreveu um livro chamado Praticando a Presença de Deus, eu recomendo a todos. Praticando a presença de Deus, aprender a praticar a presença de Deus nas pequenas tarefas diárias e viver o extraordinário no ordinário. Ele era um monge do século 17 que trabalhava na cozinha do mosteiro, lavando panelas, mas dizia que sentia a presença de Deus ali tão forte quanto na capela. Presta atenção nisso. Tem muita gente que vive esse paradigma de sentir a presença de Deus somente no ambiente do culto. Tem gente que quer subir a montanha para sentir a presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, não tem nenhum problema em você subir a montanha para sentir a presença de Deus. Mas nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus e experimentar a presença de Deus depois, quando a gente desce da montanha também, é no vale, lavando panela,
varrendo o chão, fazendo tabela de Excel. Nós precisamos entender que Deus está conosco naquele momento e devemos sentir a presença de Deus e compreender que fazemos o que fazemos para Ele. E ele continua dizendo, ele aprendeu a praticar a presença de Deus em cada tarefa comum, transformando o trabalho simples em adoração profunda. Você entende isso? Transformar cada simples tarefa em um culto a Deus, em adoração profunda. É dedicar tudo que eu faço, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa consciência mudou a forma como José trabalhava, a consciência da presença de Deus. Cada pequena tarefa ganhava sentido. O propósito do trabalho não estava na vida de José no que ele fazia, mas para quem ele fazia. Então entenda isso. O propósito do trabalho não está no que você faz, mas para quem você faz. Como eu disse, o segredo do trabalho não é amar o que você faz, ou muito menos fazer o que você ama, mas amar aquele para quem você faz. E aqui eu quero chamar a atenção de algo, porque eu creio que é neste ponto que nossa geração se perdeu. Eu vi essa semana uma reportagem da Forbes e tenho visto inúmeras notícias a respeito disso, sobre a frustração dos millennials, a frustração da geração Y, que é a minha geração. Uma geração que acreditava que ia mudar o mundo. Uma geração que percebeu a relação que seus pais tinham com o trabalho, uma relação que não era saudável, e eles decidiram romper com isso e construir uma nova visão do trabalho, uma nova relação com o trabalho. Porém, essa geração agora está diante do burnout, porque mirou no sucesso, mas encontrou frustração. Por quê? Por quê? A geração que ia mudar o mundo agora se encontra frustrada. Eu vi pesquisas de que essa geração não construiu nada. Chegaram ali aos 30, 35, 40 anos de idade e não tem nada. Diferentemente dos seus pais, que nessa idade já tinham construído muito. E agora eles se questionam, será que nós tomamos a direção certa? O que está acontecendo? Eu quero propor que a idolatria da realização pessoal está destruindo uma geração. Mais cedo ou mais tarde a conta paga. Ídolos destroem vivos os seus adoradores. Nós já aprendemos isso aqui. É uma geração que dizia o seguinte: eu quero um trabalho que me realize pessoalmente. Ou seja, uma geração buscando realização e satisfação no trabalho, como se trabalho fosse fonte de realização, de satisfação, de identidade. E uma geração que por isso se tornou assustadoramente autocentrada. Uma geração voltada para si mesmo. Uma geração que se acha demais. Eu vi essa semana um vídeo de um dos líderes dessa geração, Pablo Marçal. Pablo Marçal disse o seguinte: posso falar uma coisa? A Bíblia não é sobre Deus, a Bíblia é sobre você. Você, é isso, você é o centro. Deus está aqui para te servir. Pois bem, essa geração acreditou nessa ilusão. E agora essa geração se encontra frustrada porque não descobriu no trabalho verdadeiro sentido e propósito. Aliás, posso falar uma coisa? Cada geração buscou algo diferente no trabalho e todas saíram frustradas. Deixa eu mostrar isso rapidamente para você. Geração dos baby boomers, 46 a 64, nossos avós. Visão deles de trabalho: trabalho é segurança, valor, lealdade e carreira longa. Frustração: sacrificaram a vida no altar da empresa.
Segunda geração depois veio, geração X de 65 a 80, e tinha uma visão que o trabalho é sucesso, valor, independência e performance. Frustração, conquistaram tudo, tiveram sucesso, mas o sucesso custou caro, perderam tudo que mais importavam, perderam o casamento, perderam o tempo na infância e na adolescência dos filhos, e agora não os têm mais perto. Conquistaram tudo, têm muito dinheiro, mas perderam tudo que realmente importava. Então veio uma geração que olhou para os seus pais e não tinha uma boa relação com seus pais, porque os seus pais abdicaram da relação em torno do sucesso. Então eles decidiram construir uma outra relação com o trabalho, a geração dos millennials. E a visão deles é que trabalho é propósito. Nós não trabalhamos só para ganhar dinheiro, mas o trabalho deve ser uma causa, nós devemos mudar o mundo. O valor deles, realização, identidade, fazer o que você ama, liberdade, a frustração, promessas não cumpridas, não alcançaram o que buscavam, não encontraram. Burnout e crise de sentido. Por último, agora temos a geração Z no ambiente de trabalho, e a visão deles é diferente. Para eles, trabalho é satisfação. Valor, liberdade, flexibilidade total e múltiplas fontes de renda. Eles têm inúmeros empregos, eles não têm mais um emprego, eles têm 2, 3, 4, 5. Frustração, ansiedade, insegurança e falta de direção. Posso te falar uma coisa? Depressão agora é para a turminha de 14, 15 anos. Essa turma é extremamente insegura, são extremamente ansiosos. Eu estava ouvindo o Abner e o Felipe e o Arthur falarem de que ficaram apavorados no acampamento com a quantidade de medicamento que essa turma está tomando. Extremamente ansiosos, e nunca houve tantos suicídios quanto nessa geração. Por quê? Sabe por quê? O problema não é o trabalho. O problema é esperar do trabalho aquilo que só Deus pode nos dar. Portanto, pare de buscar no trabalho que só Cristo pode te dar. Pare de buscar no trabalho, pare de tornar o trabalho um fim em si mesmo, pare de tornar o trabalho um ídolo na sua vida. Nós precisamos construir uma relação saudável com o trabalho. E como nós fazemos isso? Priorizando a nossa relação com Deus. Só há uma maneira. Nós precisamos trabalhar a partir da consciência da presença de Deus, vivendo uma relação com Deus e encontrando em Deus o sentido, o propósito, a segurança e o nosso valor. Portanto, eu quero te ajudar com um versículo. O John Ortberg, ele diz que para Jesus, identidade e aceitação vem antes de realização e trabalho. Esta é a alegria que ninguém pode tirar. Então nós precisamos encontrar identidade e aceitação antes de realização e trabalho. Como? Assim como Cristo encontrou. Mateus capítulo 3, versículo 17, antes de Jesus iniciar o seu ministério, Jesus tem um momento na sua relação com Deus em que ele é batizado, e então o Pai declara a respeito de Jesus o seguinte: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Pois a mesma expressão, a mesma declaração de Deus a seu Filho Jesus é a declaração de Deus a nós, pois nós fomos adotados como filhos. Ele nos deu o direito, por meio da fé, de nos tornarmos filhos de Deus. Então essas palavras também agora são palavras dirigidas a nós. E veja que importante, essa afirmação é a afirmação mais importante da sua vida. Grifa, abra a tua Bíblia agora em Mateus 3,17, grifa, sabe por quê? Esta é a declaração, a voz que define quem somos. Primeiro lugar, aqui encontramos a nossa identidade de segurança. Você é meu filho. Essa é a nossa identidade. E não existe posição mais importante, não existe status mais importante do que ser declarado filho de Deus. Eu sei que a gente se importa com isso, né? A gente quer colocar lá no Instagram CEO, né? A empresa do cara tem um funcionário, mas ele já é CEO, né? Porque a gente se move por status e posição social. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Não existe posição maior do que ser chamado de filho de Deus. Aqui está a nossa identidade e aqui está a nossa segurança, porque nós temos um Pai Celestial que nos ama incondicionalmente e Ele não falha. Ele garantiu que nada faltará. Ele disse que não precisamos nos preocupar com o que comer, nem com o que vestir, pois Ele está cuidando de nossas vidas. Nessa expressão em declaração, encontramos o nosso valor. Nós somos amados. Quão amados somos? Bom, Ele entregou o único Filho dEle por você naquela cruz. Você é amado. E a palavra de Deus diz: aquele que entregou o próprio Filho por você, como não juntamente com o seu Filho não lhe dará todas as outras coisas? Somos amados, aqui está o nosso valor, não precisamos provar nada para ninguém, somos amados. E não existe nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, não existe nada que possamos fazer para Deus nos amar menos, nós somos amados incondicionalmente. Nessa expressão também encontramos nosso propósito e sentido na vida. Pois Deus tem prazer no seu Filho, Deus tem prazer em nossas vidas, ou seja, nós fomos criados para agradar o nosso Pai. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o sentido da vida, glorificar a Deus. Você está entendendo por que essa expressão ela é tão importante? Ela define tudo que somos e por que existimos, por que vivemos, quem somos. Você precisa descobrir que a fonte de satisfação, a fonte de alegria, fonte de identidade, fonte de segurança, fonte de amor e de valor está aqui, nessa relação com o Pai. O trabalho é uma consequência dessa relação. Portanto, como diz o Tim Keller, como já temos em Cristo as coisas que as outras pessoas buscam no trabalho, nós já temos tudo. O que os outros estão buscando, nós já encontramos nele. Salvação, autoestima, consciência limpa e paz. Agora que já temos tudo isso, trabalhamos simplesmente por amor a Deus e aos nossos semelhantes. Como disse também o irmão Lawrence, pensemos então com frequência que o nosso único dever nesta vida é agradar a Deus. Talvez tudo mais não passe de tolice e vaidade. Nosso único dever nessa vida é agradar a Deus. O resto não passa de tolice, o resto não passa de vaidade. Como a Mel tem dito a mim, eu vou falar algo que a Mel fala para mim. Posso jogar real para você? Posso jogar real? Você não sabe de nada. Está tudo errado. Nós só temos um dever na vida: agradar o nosso Deus. O resto é tolice e vaidade. Em primeiro lugar, trabalhe consciente da presença de Deus. Trabalhe a partir dessa relação, e o trabalho ganha um novo propósito. Segundo lugar, trabalhe de forma que revele Deus ao mundo. O nosso trabalho não é apenas uma tarefa, o nosso trabalho é testemunho. Pois veja o texto que diz, versículo 3: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Potifar percebeu. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o trabalho, ele é um púlpito silencioso. O trabalho é um púlpito silencioso. Como disse Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Você já parou para pensar que talvez o mais próximo que o seu colega de trabalho ou o seu vizinho vai chegar de Jesus é a distância em que ele está de você? O mais próximo que ele vai saber a respeito de Deus é o que ele vê na sua vida. Então você é a Bíblia que o mundo está lendo, você é o sermão, a pregação que o mundo está prestando atenção. E o que as pessoas pensam a respeito de Deus quando olham para a sua atitude, para a sua postura, para a sua vida no trabalho. Porque a qualidade do seu serviço revela a grandeza do teu Senhor.
Hoje, antes de entrarmos aqui no palco, conversando com todos os voluntários envolvidos, da banda, da transmissão, das câmaras, do som, eu disse: lembrem-se, a qualidade do seu trabalho revela a grandeza do seu Senhor. Então a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: quando as pessoas olham para a tua vida, elas são capazes de dizer: uau, que Deus, quão grande é o nosso Deus? Porque nós cantamos isso aqui, nós adoramos a Deus aqui cantando: quão grande é meu Deus. Pois bem, as pessoas que trabalham contigo lá são capazes de olhar para a tua vida e dizer: é verdade, é fato, quão grande é o teu Deus quando eu olho para a tua vida e para o teu trabalho? Ou elas olham e dizem assim: que Deus pequeno. Porque muitas vezes a nossa postura no trabalho, seja varrer chão, preparar o cafezinho, fazer o que o chefe pede, preparar uma tabela de Excel, muitas vezes nós fazemos isso de maneira medíocre. É um Deus pequeno. Tem muito cristão servindo a um Deus pequeno. Potifar percebeu que o Deus a quem José servia era um grande Deus, por conta da sua atitude, da sua postura no trabalho. A segunda coisa é que a forma como trabalhamos revela o Deus em que nós cremos, como eu disse. A qualidade do seu serviço revela a grandeza do seu Senhor. E nesse sentido que eu quero dizer o seguinte: como foi que Potifar percebeu que Deus estava com José? Porque José fazia tudo o que fazia com excelência, com dedicação, nos detalhes. E mais do que isso, o que impactou Potifar não foi o que José falava, mas como ele trabalhava. Então, como disse o Leandro Carnal, aqui eu quero aproveitar uma frase que o Leandro Carnal disse. Interessante que o Leandro Carnal não é cristão, ele é ateu. E ele disse algo sobre nós: Deus está nas nossas palavras o tempo todo, Ele só não está em nossa vida. Deus está em sua vida, nas pequenas tarefas diárias. Você revela a grandeza de Deus ao mundo. Terceiro, revelar Deus no trabalho começa com fazer o comum de forma incomum. Presta atenção, José não era tratado com justiça. Foi rejeitado pelos irmãos. Depois foi rejeitado por Potifar, lançado na prisão. Mas mesmo assim, ele servia com excelência. Ele não usou a injustiça como desculpa para a mediocridade. Você não pode usar a função e o cargo que tem como desculpa para a mediocridade. Você não pode usar o salário que tem ou que recebe como desculpa para a mediocridade. A excelência foi um padrão recorrente na vida de José. Como foi que Potifar percebeu? Porque ele fazia tudo tudo que ele fazia era incrível. Depois, quando ele foi para a prisão, diz o texto, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele, ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Depois, quando ele estava diante do faraó, o faraó disse o seguinte: o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. O que o faraó está falando? Que Deus! Qual o segredo de José? A excelência era um padrão recorrente na vida de José, na casa de Potifar, na prisão ou no palácio. A atitude excelente de José gerava impacto. Nós estamos sendo chamados para viver com excelência, pois, como disse o pastor Bill Hybels, a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. A excelência, nós somos embaixadores de um Deus excelente. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos acostumar. Nós, como cristãos, estamos sendo chamados a ir além. Como disse Ludwig Mies, um arquiteto, Deus está nos detalhes. Eu gosto muito quando Jesus disse o seguinte, em Mateus 5,41, ele disse: se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Estudiosos dizem que havia uma lei naquela época, no período romano, em que se um soldado romano pedisse para você carregar o seu armamento
você tinha que largar o que estava fazendo e se tornar um voluntário do soldado e carregar esse armamento por 1 milha. Carregar peso para um soldado romano, o que para o judeu era algo assim inaceitável, pois eles odiavam e detestavam os romanos. Então havia essa lei, os judeus detestavam isso. E aí Jesus vem e diz aos judeus: se alguém o forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te forçar a fazer algo no trabalho que você não gosta, se alguém te forçar a fazer algo no trabalho que você não acha que é sua tarefa fazer, sabe o que você faz? Não faça 1 vez, faça 2, faça 3. Ande a 2 milha. O cristão vai além, o cristão surpreende, ele amontoa brasas vivas sobre a cabeça dos outros, e nós apontamos através dessa atitude para a grandeza do nosso Deus. Hoje de manhã uma pessoa me perguntou: Tiago, mas qual a diferença entre excelência e mania de perfeição? Boa pergunta. Como responder essa? E eu vou dizer, é muito simples. Sabe por quê? A diferença entre excelência e perfeccionismo é o foco. Excelência tem o foco em Deus e nos outros. Eu quero servir bem e fazer o melhor, porque Deus merece o meu melhor. E eu quero abençoar pessoas. O perfeccionismo tem o foco em si mesmo. Eu quero as coisas do meu jeito, porque é assim que eu gosto. Eu quero ser reconhecido, aceito ou admirado. Excelência é sobre entrega, é um altar a Deus, é bênção aos outros. Perfeccionismo é sobre ego. Essa é a diferença. Então, trabalhe de forma que revele Deus ao mundo. Terceiro lugar, trabalhe com fidelidade, não com pressa. O texto diz o seguinte: satisfeito com isso. Potifar ficou satisfeito. Olhando o trabalho de José, ele se sentiu satisfeito, surpreso com essa postura de José. De tal forma que José foi promovido. Diz o texto que Potifar nomeou José seu assistente pessoal. José foi promovido. Então isso nos ensina um princípio muito simples. Entenda, antes, José trabalhou cerca de 10 anos com fidelidade na casa de Potifar. 10 anos. O problema é que hoje nós vemos uma geração que quer conquistar, uma geração imediatista, que quer chegar lá mais cedo, que está em busca de um atalho. E não existe atalho. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que para ter uma boa colheita, nós aprendemos com José que para ter uma boa colheita é preciso plantar com fidelidade. A geração de hoje quer colher antes de plantar, quer se destacar antes de aprender a servir. E não tem jeito. Na Bíblia existe uma lei chamada lei da semeadura. Eclesiastes 3 nos fala sobre isso. Há um momento certo para tudo, tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de plantar e tempo de colher. O problema das atuais gerações é que elas querem colher antes de plantar. Elas querem prazer antes de construir, antes de ralar, antes de suar. E a colheita não vem porque não houve plantio. Então o texto diz o seguinte, Salmo 126, 5 e 6, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Não há como driblar esse princípio. Não há atalho para cantar com alegria, colher com alegria, se não plantar com lágrimas. E sabe, esse versículo se tornou tão importante na minha história como pastor, na história da minha esposa como empresária. Nós temos carregado isso como um princípio em nossas vidas. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes. Choram porque arar a terra debaixo de sol e debaixo de chuva não é confortável. Não é muitas vezes o que nós amamos fazer, mas é necessário.
E talvez a maior ilusão que a nossa geração acreditou foi essa: faça o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Ai, que lindo! Frustrados. Pois como diz Provérbios 21:5, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Uma geração em busca de atalho, uma geração em busca de um segredo, um caminho mais fácil, e aí vira trader. Eu sou trader, e acha que num clique vai ganhar muito dinheiro, e no outro clique perde muito dinheiro. Uma geração em busca do curso do fulano, curso do ciclano, e quanta gente ganhando dinheiro com curso. E não é errado fazer curso. O problema é que o próprio curso custa vida, porque você está lá, tem que ficar postando, você se torna escravo daquilo, e você muitas vezes precisa até mentir. Quantas vezes a minha esposa chegou para mim, que também vem de curso, e a Nath disse assim: amor, olha essa narrativa aqui, eu não sou capaz de falar isso, porque isso aqui não é verdade. São narrativas que enganam as pessoas, que dizem às pessoas que isso aqui vai mudar tudo na sua vida. E eu disse para a Nath: não faça, não se venda, meu amigo, não existe atalho, não busque esses caminhos. Você não precisa disso. Você tem um Pai Celestial cuidando da sua vida. O segredo é: planeje bem. Uma vida de planejamento. O planejamento começa na adolescência, nas decisões que você toma, decisões alinhadas. Você vai construindo tijolo após tijolo, você vai construindo aos poucos, a cada dia, cada decisão alinhada com a outra decisão. Você não pode pular etapas, você não pode pular processos, você não pode queimar os ciclos, você não pode dizer: eu não gosto mais desse trabalho, agora eu vou fazer aquilo lá. Não, agora eu não gosto mais disso, agora eu vou... Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Mas o apressado, o imediatista, ele fica pobre, ele se frustra. E hoje eu vejo uma geração de frustrados, mas homens encostados nas suas esposas, esposas que trabalham, que ralam, que cuidam da casa, cuidam dos filhos, acordam cedo, vão trabalhar, voltam do trabalho, deixa a marmitinha pronta, mas o bonitão está encostado no sofá, porque ele não encontrou o trabalho que ele acha que ele merece. São homens que são um peso na vida das mulheres, e essas mulheres não conseguem avançar, porque esse peso é pesado demais, é frustrante. Acorda, meu amigo, levanta do sofá, vai para a guerra, vai trabalhar, faça alguma coisa, seja provedor da tua casa, pague o preço para cuidar, pastorear e liderar a tua casa. Amém. Fidelidade e constância vale mais do que visibilidade. Fidelidade e constância vale mais do que visibilidade. José não era alguém que tinha visibilidade, ele não ficava postando o que ele fazia no Instagram. Mas a excelência atrai confiança. A pressa só revela imaturidade. O texto diz que assim que ele percebeu, Potifar percebeu, ele confiou em José, ele entregou tudo que possuía aos cuidados de José. Tudo ele entregou nas mãos de José. Além disso, algo que nós precisamos compreender é que enquanto você trabalha, Deus trabalha em você. Entenda isso. Enquanto você trabalha, Deus está trabalhando em você e desenvolvendo o teu caráter, forjando o caráter de Cristo na sua vida. Hoje nós temos uma geração imediatista que despreza os bastidores, mas é exatamente ali nos bastidores que Deus constrói caráter. Então entenda, processo não é tempo perdido, processo é tempo de preparo. Veja isso na vida de José. Potifar tornou ele administrador.
O que é que José vai ser no futuro como governador? Administrador do Egito. Ele estava sendo forjado, ele estava sendo preparado. Como disse Vinícius de Moraes no seu poema O Trabalhador, o Operário e a Coisa, ele diz: mas o operário desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. E tem muito crente que desconhece esse fato extraordinário, que enquanto você trabalha, Deus está trabalhando na sua vida. Por isso Tiago 1 versículo 2 disse: irmãos, tenham por motivo de toda alegria o fato de passarem por todo tipo de provação, inclusive no trabalho. Porque quando sua fé é provada, ela tem a chance de crescer, você tem a chance de perseverar, e a perseverança deve ter ação completa para que você se torne maduro e íntegro. Enquanto você trabalha, enquanto você sofre debaixo de pressão e tensão, Deus está produzindo a imagem de Cristo em você. Por isso pare de pular processos, pois Deus honra quem planta com fidelidade. Trabalhe com fidelidade, não com pressa. José não teve pressa, ele foi fiel. E entenda, Deus não vai confiar as grandes tarefas àqueles que não são fiéis nas pequenas tarefas. Como ele disse: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Sabe, a vida cristã aqui na terra é um teste. Deus está testando a nossa vida, porque Ele está procurando servos bons e fiéis a quem Ele possa entregar as grandes responsabilidades do seu reino. Nós vamos trabalhar por toda a eternidade para Ele. Ele está de olho. Foi Ele quem te colocou onde você está hoje, porque Ele quer ver como você reage àquele chefe difícil. Ele quer ver como você lida com as pequenas tarefas que parecem simples e ordinárias. Deus procura servos que são fiéis no pouco. Quarto e último lugar: trabalhe para servir, não para se exibir. Trabalhe para servir, não para se exibir. O texto diz, versículo 5: a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. José foi bênção na casa de Potifar. José foi bênção na casa de um pagão que não conhecia Deus. José foi bênção numa terra estrangeira. Ele foi bênção. E nós precisamos entender isso, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. O seu trabalho, na verdade, é uma extensão da mão de Deus, do cuidado de Deus, da face de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Deus quer nos usar. E a excelência de José melhorava o ambiente ao seu redor. José não se preocupava em aparecer ou se exibir, não era sobre quem ele era. O trabalho não era uma vitrine de si mesmo, o trabalho era um altar. Ele dedicava o seu trabalho como um culto ao Senhor. E é isso que é trabalho. Como disse o Tim Keller no seu livro Fé e Trabalho, como integrar fé e trabalho, excelente livro que você pode comprar na livraria. Ele diz o seguinte: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada, ruptura, é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas é um chamado. Não é tarefa, é missão, é chamado. Ele continua dizendo o seguinte: o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou e não para você mesmo. Sabe qual é o nosso problema? Nós não entendemos qual é o significado de vocação. Há uma confusão a respeito disso, porque nós aprendemos que vocação é aquilo que você gosta.
Vocação no nosso mundo tem a ver com aquilo que você é. Vocação está centrado, o foco é você. Então você vai lá, faz um teste. Eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto de... descobri minha vocação. Isso não é vocação. Isso não é vocação. A palavra vocação vem do latim vocare. Sabe o que significa a palavra vocare? Chamado. Ou seja, o trabalho é um chamado. Nós somos chamados por Deus para servir. Deus te deu dons, Deus te deu aptidões. A sua vocação é a maneira como Deus se revela, se expressa através de você ao mundo, para servir, para abençoar, para revelar Deus ao mundo. Então, José entende isso. José entende que trabalho é chamado, não é simplesmente uma tarefa, é um chamado para servir. Ele não usa o trabalho como um palco para si, mas como um altar para Deus. Ele é um canal de bênção, ele não é uma vitrine para si mesmo. Ele entende que trabalho não é lugar de se encontrar, trabalho é lugar de servir. Como diz no seu livro o Sebastian Traeger e o Greg Gilbert, o evangelho no trabalho. O trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu trabalho é na verdade um serviço que você presta ao próprio Senhor. Entenda isso, a essência do trabalho não é dinheiro, não é status. A essência do trabalho é servir a Deus. Onde estamos? Como estamos? Essa é a essência do trabalho. Por isso, Gênesis 39:6 diz: assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Potifar não precisava mais se preocupar com nada, estava tudo bem. José foi bênção na vida de Potifar, porque ele entendeu que a vida cristã é feita de bacia e toalha, e não de like ou holofote. Deus está nos chamando para servir. Deus está nos chamando para não nos importarmos com holofotes, com posts. Deus está nos chamando para servir como Ele serviu. Por isso, Colossenses 3, o seu trabalho é uma plataforma para glorificar a Deus, não para inflar o ego. Seu trabalho é uma plataforma para glorificar a Deus e não para inflar o seu ego. Deixa eu te fazer uma pergunta. O fruto do teu trabalho tem produzido o quê? É um fruto estético? Que você gasta com você, uma casa maior? Ou é um fruto que abençoa? Está vendo aquela oliveira lá fora? Ela tem 180 anos, aquela oliveira. Sabe o que a oliveira produz? Azeitona. O fruto da oliveira não é estético, ele é útil. Porque da azeitona vem o azeite, que serve para alimentar, que serve para ungir, que serve para curar. E na época de Jesus servia para iluminar. Eles usavam o óleo da azeitona para as luminárias que iluminavam as casas. O fruto da oliveira não é estético, decorativo, ele é útil. O fruto da tua vida é estético, é decorativo, as pessoas olham e dizem: nossa, como ele conquistou. Ou o fruto da sua vida é útil, ele faz a diferença na vida das pessoas, ele conduz pessoas a uma vida melhor, ele abençoa o ambiente ao redor, leva pessoas a se desenvolverem e conhecerem a Deus através da sua vida, terem provisão também. É sobre isso. Portanto, Colossenses 3, 23 e 24 diz: em tudo que fizerem, seja no cafezinho, seja no varrer chão, seja no servir o pão, seja no banheiro do espaço da igreja, seja no estacionamento, seja na função que você tem na sua empresa, em
tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, com alegria, como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O nosso verdadeiro patrão vai nos recompensar. Entenda, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É por isso que nós trabalhamos. Essa é a nossa motivação. Nós trabalhamos para Cristo Jesus. Eu estou servindo o Rei do Universo. Eu estou sendo bênção nas mãos do Rei do Universo. Para refletir e praticar, primeiro, não trabalhamos para nos encontrar, mas para responder àquele que já nos encontrou. É nele que está a nossa identidade, segurança, valor, sentido, propósito. Segundo, o propósito do trabalho não está no que fazemos, mas para quem fazemos. Você não precisa fazer o que ama. Você só precisa amar aquele para quem você faz. Terceiro e último lugar, trabalho é mais que função. Trabalho é missão. É uma forma de tornar Cristo visível através daquilo que nós fazemos. Trabalho não é uma simples tarefa. Trabalho é testemunho. Uma forma de revelar Deus ao mundo. Semana passada falamos que José é uma sombra de Jesus. Hoje eu quero encerrar lembrando quem foi Jesus. E Jesus foi carpinteiro. Aprendeu a profissão com seu pai, provavelmente. O Rei do Universo. Antes de andar sobre as águas, ele andou pela oficina. O Deus Criador, com um calo nas mãos. O Salvador do mundo, com martelo e prego na mão. Aquele que criou todas as coisas, agora estava cortando madeira, fazendo mesa, construindo portas. E sabe o que é mais especial? Ele não fez isso por status, ele não fez isso para ser visto, ele fez isso porque simplesmente o seu desejo era servir e abençoar pessoas através daquilo que ele fazia na carpintaria. Jesus aprendeu com seu pai a trabalhar com fidelidade, com humildade, com propósito. E o Deus trabalhador, que se revela no Jesus carpinteiro, nos chama para seguir o mesmo caminho. Eu não sei qual é a sua função. Talvez você seja uma enfermeira, apenas mãe, advogado, artista, estudante, aposentado ou mecânico. Eu não sei o que você faz, mas o que eu sei é que você não trabalha só para sobreviver. Você trabalha para revelar, você trabalha para abençoar, você trabalha para servir até que Ele venha. Por isso, nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando isso.